Há um cansaço que ninguém percebe quando olha para você. Um cansaço que não aparece no corpo, mas se acumula silenciosamente na alma. Você continua funcionando, continua cumprindo responsabilidades, continua sendo forte aos olhos dos outros, mas por dentro, algo foi se desgastando. A alegria foi ficando distante, a paz se tornou rara e o coração passou a carregar um peso que não sabe mais explicar. É o cansaço de quem suportou demais, de quem calou dores por muito tempo, de quem seguiu adiante mesmo ferido. E esse cansaço não se resolve com descanso físico, porque ele não nasceu no corpo, ele nasceu na alma. Talvez você esteja aqui exatamente assim. Não porque queira ouvir mais palavras, mas porque já não sabe mais onde buscar alívio. Há uma exaustão interior que faz tudo parecer pesado, inclusive a fé. Orar exige esforço. Confiar exige energia. Esperar exige forças que você sente não ter mais. E no silêncio do coração surge uma pergunta que você talvez nunca tenha dito em voz alta: até quando eu vou conseguir continuar assim? Esse tipo de cansaço não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que sua alma precisa de cura. Jesus conhece esse cansaço. Ele não o observa de longe. Ele não exige que você seja forte. Ele não cobra desempenho espiritual. Ele se aproxima com mansidão e diz aquilo que atravessa os séculos e alcança você agora. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse descanso não é fuga da realidade, é cura interior, é restauração da alma, é o toque de Deus nas regiões que ninguém mais consegue alcançar. Neste vídeo, você será conduzido a um encontro profundo com Jesus, não para receber respostas rápidas, mas para experimentar algo mais necessário: cura interior. Aqui o Senhor não ignora sua história, não apressa seus processos e não minimiza sua dor. Ele entra no silêncio onde sua alma se cansou, toca as feridas que ainda doem, acalma a mente sobrecarregada e devolve ao coração aquilo que foi se perdendo ao longo do caminho. A cura que Jesus oferece não começa mudando circunstâncias, mas restaurando o interior. Porque quando a alma é curada, tudo começa a encontrar novo sentido. Permita-se permanecer aqui, não como alguém que precisa fazer mais, mas como alguém que precisa ser cuidado. Talvez este seja o momento em que Jesus decide tocar exatamente onde sua alma mais se cansou e iniciar uma cura que você já não conseguia alcançar sozinho. O cansaço que ninguém vê e o toque de Jesus que começa no silêncio. Existe um cansaço que não se revela em gestos visíveis. Ele não se manifesta necessariamente em lágrimas, nem em palavras de desespero. É um cansaço silencioso, profundo, que se instala quando a alma passa tempo demais suportando o que dói. É o cansaço de quem aprendeu a continuar mesmo ferido, de quem se tornou especialista em aguentar, de quem se acostumou a colocar as próprias dores em segundo plano para atender às exigências da vida, da família, do trabalho, das expectativas alheias. Esse cansaço não grita, ele se cala. E justamente por isso, quase ninguém percebe. A alma profundamente cansada não pede ajuda com facilidade. Ela aprendeu a sobreviver em silêncio. Ela continua funcionando, mas já não descansa. Continua crendo, mas com o coração pesado. Continua orando, mas com a sensação de que as palavras já não alcançam o céu como antes. Esse cansaço não nasce de um único sofrimento, mas do acúmulo de muitos. Pequenas feridas não tratadas, decepções não elaboradas, perdas que não tiveram tempo de ser choradas, responsabilidades assumidas sem descanso. Tudo isso vai se acumulando até que a alma começa a enfraquecer por dentro. Jesus conhece esse lugar. Ele não se aproxima com barulho, nem com exigências.
ele começa no silêncio, porque o silêncio é o único espaço onde a alma cansada consegue respirar sem se defender. Nos evangelhos vemos que Jesus nunca força encontros. Ele se aproxima com delicadeza, ele observa, ele percebe o que ninguém percebe. Ele se detém diante de quem está exausto por dentro, mesmo quando essa exaustão não é visível aos olhos humanos. O toque de Jesus não invade, ele acolhe. Há algo profundamente consolador em saber que Jesus não exige que você explique seu cansaço. Ele não pede justificativas. Ele não questiona por que você está assim. Ele simplesmente reconhece. Ele vê o peso que você carrega e entende que a alma cansada não precisa de mais esforço, mas de descanso verdadeiro. Por isso, o primeiro movimento de cura não é mudança externa, mas aproximação interior. Jesus entra no silêncio, onde sua alma se esgotou, e permanece ali com você. Esse toque inicial de Jesus não resolve tudo de uma vez. Ele não apaga a história. Ele não acelera processos. Ele começa restaurando a confiança. Confiança de que você pode parar. Confiança de que pode abaixar as defesas. Confiança de que pode ser cuidado sem precisar provar nada. O silêncio se torna o lugar do encontro. E nesse encontro silencioso, algo começa a se reorganizar dentro de você. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer cura visível, Jesus oferece presença. E a presença dele já é, em si, um início de cura. O cansaço da alma, segundo o coração de Deus, quando continuar forte se torna ferida. Há um tipo de cansaço que nasce não da fraqueza, mas da tentativa constante de ser forte. É o cansaço de quem aprendeu a se manter de pé, mesmo sangrando por dentro. De quem transformou resistência em identidade. De quem confundiu fidelidade com autoabandono. Aos olhos humanos, isso parece virtude. Aos olhos de Deus, isso se torna ferida. Porque o coração não foi criado para suportar tudo sozinho, mas para repousar naquele que sustenta todas as coisas. Segundo o coração de Deus, o cansaço da alma não é vergonha. É sinal, é linguagem interior. É o corpo espiritual dizendo que algo precisa ser cuidado. Muitas vezes, esse cansaço nasce de dores que nunca foram curadas, apenas administradas, de responsabilidades assumidas sem discernimento, de silêncios prolongados, onde a alma engoliu palavras que precisavam ser ditas, de tentativas repetidas de agradar, corresponder, sustentar, resolver. Aos poucos, continuar forte deixa de ser coragem e se transforma em ferida aberta. Jesus reconhece esse cansaço com clareza absoluta. Ele não o interpreta como falta de fé, mas como excesso de peso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele convida os cansados e sobrecarregados, não está chamando os fracos, mas os que carregaram demais, os que tentaram por muito tempo, os que se esgotaram tentando permanecer firmes. O convite de Jesus não é para quem desistiu, mas para quem resistiu além do limite. O coração de Deus não exige que você se desgaste para provar amor. Ele não pede que você se sacrifique até se perder. O sacrifício que Deus deseja nunca destrói a alma. Quando a força se torna constante tensão, quando a fé se torna peso, quando a perseverança se transforma em exaustão, algo saiu do lugar. E Jesus vem justamente para recolocar o coração no ritmo da graça. Esse cansaço também nasce quando a alma confunde maturidade com silêncio absoluto. Há pessoas que aprenderam a não incomodar, a não pedir, a não chorar, a não parar. E com o tempo, isso se torna uma prisão interior. Jesus nunca curou alguém exigindo que continuasse forte. Ele curou aqueles que permitiram ser tocados. Ele honrou a fé, mas nunca romantizou o esgotamento.
Segundo o coração de Deus, continuar forte sem descanso não é virtude, é risco. A alma cansada começa a perder sensibilidade, alegria, esperança. Começa a sobreviver em vez de viver. E é exatamente aí que Jesus se aproxima com ternura, não para exigir mais, mas para oferecer alívio. Ele reconhece o cansaço antes mesmo que você consiga nomeá-lo. Ele sabe que, por trás da força aparente, existe uma alma pedindo cuidado. Este reconhecimento prepara você para algo essencial. Antes da cura, vem a permissão. Permissão para parar. Permissão para baixar as defesas. Permissão para não aguentar tudo sozinho. É nesse espaço, onde você deixa de se exigir força constante, que o coração começa a se abrir para a cura profunda que Jesus deseja realizar. Oração guiada profunda. Jesus, entra na minha alma cansada e cura o que eu não consigo tocar. Agora, permita que tudo desacelere dentro de você. Não há nada a provar, nada a explicar, nada a sustentar. Apenas esteja. Imagine Jesus aproximando-se com passos suaves, sem pressa, sem exigências. Ele conhece o peso que você carrega e não pede que você o descreva. Ele apenas se faz presente. Respire profundamente e deixe que este momento seja um espaço de encontro real. Senhor Jesus, eu venho a Ti com a minha alma cansada. Não trago respostas, nem forças, nem clareza. Trago o que sou agora. Trago o cansaço que não sei explicar, a exaustão que se acumulou em silêncio, as dores que ficaram guardadas porque eu precisei continuar. Tu conheces cada parte de mim. Tu sabes onde me cansei, onde me calei, onde me perdi tentando ser forte. Jesus, entra nesse lugar interior onde minha alma se esgotou. Entra com tua paz que não exige explicações. Entra com tua luz que não machuca, mas revela. Toca aquilo que eu não consigo tocar sem dor. Aproxima-te das memórias que ainda pesam, das palavras que ainda ferem, das ausências que deixaram marcas profundas. Não me apresses, Senhor. Permite que eu descanse na tua presença, enquanto tu fazes a obra que só tu podes fazer. Eu te entrego, Jesus, o peso de ter suportado demais. Entrego-te a tristeza, que nunca teve tempo de ser chorada. Entrego-te a pressão de ser forte o tempo todo. Entrego-te a sensação de estar sempre cansado por dentro, mesmo quando tudo parece normal por fora. Recebe tudo isso em tuas mãos e troca esse peso pelo descanso que vem do teu coração manso e humilde. Senhor, deixa-me sentir tua presença agora, não como ideia, mas como realidade viva. Que tua paz percorra minha mente cansada, desacelere meus pensamentos, acalme minhas emoções. Que teu Espírito Santo envolva minha alma como um bálsamo silencioso, restaurando o que se desgastou ao longo do tempo. Que eu não precise entender tudo para ser curado, que eu apenas confie. Jesus, cura-me por dentro. Cura onde ninguém vê. Cura onde eu escondi. Cura onde eu aprendi a aguentar sem reclamar. Ensina-me novamente a descansar em Ti. Ensina-me que eu não preciso carregar tudo sozinho, que eu posso parar, que eu posso ser cuidado, que eu posso ser frágil diante de Ti. Se eu recebo Teu cuidado agora, recebo Teu descanso, recebo o início de uma cura profunda, silenciosa e verdadeira. Permanece comigo, Senhor, enquanto minha alma aprende novamente a repousar. Amém. A cura que acontece antes da mudança, quando Jesus trata o interior antes das circunstâncias. Existe uma expectativa silenciosa no coração humano que costuma gerar frustração, a de que Deus comece mudando aquilo que está fora. As circunstâncias, as pessoas, as situações, os conflitos, as pressões. A alma cansada frequentemente acredita
que só encontrará descanso quando algo externo se resolver. Mas Jesus age de forma completamente diferente. Ele não começa pela superfície da vida. Ele começa pelo interior, porque ele sabe que nenhuma mudança externa sustenta um coração ferido por dentro. A cura verdadeira não nasce quando a vida melhora, mas quando a alma é restaurada. Nos evangelhos, Jesus raramente responde às dores humanas da forma como as pessoas esperavam. Quando alguém se aproximava pedindo alívio imediato, ele muitas vezes oferecia algo mais profundo. Quando pediam solução, ele oferecia encontro. Quando pediam mudança externa, ele oferecia transformação interior. Isso não era adiamento, era sabedoria. Jesus sabe que se o interior não for tratado, qualquer mudança externa se tornará apenas um alívio temporário. A alma cansada precisa de cura, não apenas de soluções. Um exemplo claro está no paralítico levado até Jesus, narrado em Marcos capítulo 2. Todos esperavam que Jesus curasse imediatamente o corpo. A dor visível era a incapacidade de andar. Mas Jesus surpreende ao dizer primeiro: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aquilo parecia fora de contexto para muitos, mas não para Jesus. Ele enxergava uma dor mais profunda, um peso interior, uma ferida espiritual que precisava ser tratada antes do milagre físico. A cura do corpo veio depois, mas a cura da alma veio primeiro. Jesus não ignorou a necessidade externa, mas priorizou aquilo que sustentaria o homem por inteiro. Isso revela uma verdade essencial para a alma cansada. Muitas vezes, você acredita que só descansará quando algo mudar fora de você. Quando a situação melhorar, quando a pressão diminuir, quando as respostas chegarem. Mas Jesus sabe que, se ele não curar o interior, você continuará cansado, mesmo em meio a mudanças positivas. Quantas pessoas já conquistaram aquilo que desejavam e ainda assim continuaram vazias? Quantas resolveram problemas externos, mas carregaram o mesmo peso por dentro? A alma não se cura com circunstâncias favoráveis. Ela se cura com presença e verdade. Jesus trata o interior porque é ali que o cansaço se instala. O corpo se cansa e se recupera. A alma, quando não é cuidada, acumula. Ela guarda dores, memórias, frustrações, perdas e expectativas quebradas. Com o tempo, esse acúmulo se transforma em exaustão profunda. E nenhuma mudança externa consegue acessar esse lugar. Só Jesus entra ali. Só Ele toca sem ferir. Só Ele cura sem violentar. Só Ele restaura sem exigir explicações. Outro episódio que revela essa lógica divina é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Ela foi ao poço buscar água, mas carregava uma sede que não era física. Jesus não começou oferecendo soluções para sua vida complicada. Ele começou revelando o que estava escondido em seu coração. Ele tocou a verdade, não para expor, mas para curar. E foi exatamente esse encontro interior que transformou sua história inteira. A mudança externa veio depois, como consequência da cura interna. Quando Jesus cura primeiro o interior, ele faz algo que ninguém mais consegue fazer. Ele reorganiza o coração. Ele devolve identidade. Ele restaura dignidade. Ele cura a forma como você se enxerga, como se relaciona com sua história, como interpreta sua dor. Sem essa reorganização interna, qualquer mudança externa se torna frágil. A alma continua cansada porque continua carregando pesos antigos em cenários novos. A cura interior também exige tempo. Jesus não acelera processos porque ele respeita o ritmo da alma. A pressa humana quer resultados imediatos. O amor divino quer profundidade. Uma ferida que levou anos para se formar
não se fecha com um toque superficial. Jesus permanece. Ele volta. Ele acompanha. Ele espera o coração se abrir no tempo certo. E é justamente essa permanência que cura de verdade. A alma cansada não precisa de impacto. Precisa de constância. É importante compreender que quando Jesus começa curando o interior, isso não significa que ele ignorará suas circunstâncias. Significa que ele está preparando você para viver qualquer circunstância de forma diferente. A mesma situação que antes esmagava, agora encontra um coração fortalecido. A mesma pressão que antes exauria, agora encontra uma alma mais inteira. A mudança externa, quando vier, encontrará um interior preparado para sustentá-la. E se não vier imediatamente, você não será destruído por isso, porque sua paz não estará mais condicionada ao que acontece fora. Jesus sabe que a alma cansada precisa reaprender a viver. Precisa reaprender a sentir sem se defender. Precisa reaprender a confiar sem se exigir tanto. Precisa reaprender a descansar sem culpa. Essa reeducação interior é parte da cura. E ela acontece lentamente, com paciência, com escuta, com presença constante. Não há violência no modo como Jesus cura. Há ternura, há firmeza, há verdade e há amor que não desiste. Quando você percebe que Jesus está tratando seu interior antes de mudar suas circunstâncias, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a cobrança interna enfraquece, o desespero perde força. Você começa a confiar não no resultado, mas no processo. Você entende que a cura já começou, mesmo que tudo ao redor pareça igual, porque o sinal da cura verdadeira não é a mudança externa imediata, mas o alívio interno progressivo. É a alma que começa a respirar melhor. É o coração que começa a se sentir menos pesado. É a mente que encontra mais silêncio. A cura que Jesus oferece começa no interior, porque é ali que a vida se sustenta. E quando o interior é restaurado, tudo encontra novo lugar. Nada é ignorado, nada é desperdiçado. Tudo é transformado a partir de dentro. É assim que Jesus cura a alma profundamente cansada, não com pressa, não com superficialidade, mas com um amor que sabe exatamente onde começar. Feridas que cansam a alma, memórias, palavras e ausências que ainda doem. Há um tipo de dor que não está no presente, mas continua viva dentro de você, como se tivesse acontecido ontem. São feridas que não sangram mais externamente, mas permanecem abertas na memória, na forma como você se percebe, na maneira como reage ao mundo. Essas feridas cansam a alma de um modo profundo, porque exigem energia constante para serem mantidas em silêncio. A alma se cansa não apenas do que vive hoje, mas do que carrega há muito tempo sem ter sido curado. Muitas vezes, o cansaço interior não vem dos problemas atuais, mas das memórias que nunca encontraram repouso. Situações que você precisou superar rapidamente, perdas que não puderam ser choradas, rejeições que foram engolidas para continuar funcionando, fracassos que você precisou esconder para não decepcionar ninguém. A alma guarda tudo, e aquilo que não é acolhido se transforma em peso. Com o tempo, esse peso se manifesta como exaustão, irritação, desânimo, falta de esperança, dificuldade de confiar e até mesmo dificuldade de sentir a presença de Deus. Jesus conhece esse território com profundidade. Ele não olha apenas para o que você vive agora, mas para o que moldou seu interior ao longo dos anos. Ele sabe que muitas feridas não surgem de grandes traumas, mas de pequenas dores repetidas, palavras que foram ditas e nunca retiradas, olhares que feriram, ausências que marcaram, expectativas quebradas, promessas não cumpridas. Cada uma dessas experiências deixa uma marca,
e a alma, tentando sobreviver, aprende a se proteger. Mas a proteção constante também cansa. As palavras têm um poder profundo sobre a alma. Há palavras que edificam, mas há palavras que permanecem ecoando por anos, mesmo depois de quem as disse já não estar presente. Palavras de desvalorização, de rejeição, de comparação, de crítica. Palavras que você ouviu quando estava vulnerável. Palavras que definiram quem você acreditou ser. Essas palavras se transformam em vozes interiores que acompanham você silenciosamente. E lutar contra essas vozes exige uma energia emocional enorme. A alma se cansa de tentar provar valor, de tentar ser suficiente, de tentar não errar. Jesus conhece esse peso e deseja tocar exatamente nesse lugar. Há também as ausências. Ausências de cuidado, de afeto, de presença, de proteção. Ausências que você não escolheu, mas que moldaram sua história. A ausência de quem deveria ter ficado. A ausência de quem deveria ter cuidado. A ausência de respostas. A ausência de explicações. Essas ausências criam vazios que a alma tenta preencher de muitas formas, quase sempre sem sucesso. O vazio cansa. Ele consome energia porque você vive tentando não senti-lo. Jesus entra nesses vazios com uma promessa silenciosa: eu estou aqui. E sua presença começa a ocupar o espaço que antes era só ausência. As memórias também carregam feridas profundas, não apenas as memórias do que aconteceu, mas do modo como você se sentiu quando aconteceu. A sensação de estar sozinho, de não ser compreendido, de não ser protegido. Essas sensações ficam armazenadas no interior e são reativadas sempre que algo semelhante acontece no presente. Por isso, muitas vezes, reações intensas surgem sem explicação aparente. Não é exagero, é memória ferida. A alma responde a algo antigo, mesmo que o gatilho seja atual. Jesus conhece esse mecanismo interior e não o julga. Ele cura. Nos evangelhos vemos Jesus tocando feridas que não eram apenas físicas, mas emocionais e existenciais. A mulher que sofria havia 12 anos não carregava apenas uma doença no corpo, mas uma história de exclusão, vergonha e isolamento. Jesus não a curou apenas devolvendo saúde física, mas devolvendo dignidade, identidade e pertencimento. Ele a chama de filha. Essa palavra cura mais do que qualquer milagre visível, porque ela toca a ferida da alma. Jesus sabe que a alma cansada precisa de mais do que conselhos. Ela precisa de encontro. Precisa de alguém que entre nas memórias sem violentá-las, que toque as palavras que doeram sem minimizá-las, que ocupe as ausências sem apagar a história. Ele não força você a reviver a dor, mas também não a ignora. Ele caminha com você até o ponto em que a memória deixa de ferir e passa a apenas existir. Esse é o sinal da cura interior. A cura das feridas que cansam a alma não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Jesus toca uma memória, depois outra. Cura uma palavra, depois outra. Ocupa um vazio, depois outro. E a cada toque, a alma se torna um pouco mais leve. Você começa a perceber que não reage mais com a mesma intensidade, que certos pensamentos perdem força, que o peso diminui, que a esperança encontra espaço novamente. Essa é a cura acontecendo silenciosamente. É importante compreender que Jesus não apaga sua história, ele a redime. Ele não remove as memórias, mas muda a forma como elas vivem dentro de você. Ele transforma dor em aprendizado, vergonha em compaixão, perda em maturidade. A história não desaparece, mas deixa de governar suas reações. A alma então descansa, porque já não precisa lutar contra o passado. Ele foi tocado, acolhido e curado. As feridas que cansam a alma são profundas,
mas não são definitivas. Jesus entra nelas com respeito, verdade e amor. Ele sabe que a alma cansada não precisa ser apressada, mas acompanhada. E nesse acompanhamento, algo essencial acontece. Você começa a se sentir seguro novamente por dentro, seguro para sentir, seguro para confiar, seguro para descansar. Quando Jesus cura as feridas da alma, o cansaço perde o domínio. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais leve. A dor não desaparece completamente, mas deixa de controlar você. E aos poucos, a alma profundamente cansada aprende novamente a viver sem carregar pesos que nunca deveria ter carregado sozinha. O descanso que cura. Por que Jesus não acelera processos de cura interior? Existe uma ansiedade silenciosa que acompanha a alma cansada. A vontade de que tudo se resolva logo. O coração ferido quer alívio imediato. A mente sobrecarregada deseja respostas rápidas. A dor antiga pede que alguém a faça desaparecer. Mas Jesus não cura com pressa. Ele cura com verdade. E a verdade respeita o tempo da alma. O descanso que cura não nasce da aceleração, mas da permanência. Não nasce da urgência, mas da presença. Jesus conhece profundamente o ritmo do coração humano. Ele sabe que a alma não se recompõe como uma máquina, que basta ajustar uma peça para tudo voltar a funcionar. A alma precisa de espaço, precisa de escuta, precisa de segurança. Precisa sentir que não será violentada por exigências, nem empurrada para além do que consegue suportar. Por isso Jesus não apressa processos de cura interior. Ele acompanha, ele permanece, ele caminha ao lado. Nos evangelhos, vemos que Jesus nunca trata a dor humana como algo a ser resolvido rapidamente. Quando encontra os discípulos desanimados no caminho de Emaús, em Lucas chapter 24, ele não se revela imediatamente. Ele caminha com eles. Escuta suas frustrações. Permite que falem da perda, da decepção, da sensação de que tudo terminou. Só depois, no tempo certo, ele parte o pão e abre seus olhos. A cura começa antes do reconhecimento. Começa na escuta. Começa no caminhar junto. Jesus respeita o ritmo da alma porque ele sabe que a pressa pode curar sintomas, mas não transforma o coração. A alma cansada costuma carregar um medo escondido, o medo de parar e sentir. Parar parece perigoso porque traz à superfície dores que foram mantidas sob controle por muito tempo. A aceleração, nesse sentido, funciona como fuga. Manter-se ocupado, produtivo, forte, pode ser uma forma de não entrar em contato com a própria fragilidade. Jesus interrompe essa fuga com suavidade. Ele convida ao descanso, não como recompensa, mas como necessidade. Descansar não é desistir. Descansar é permitir que a verdade venha à tona sem ser esmagado por ela. Quando Jesus diz, "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração", ele está oferecendo um método de cura. Mansidão significa ausência de violência. Humildade significa respeito aos limites. O descanso que ele oferece não exige que você esteja pronto. Ele exige apenas que você esteja disposto a permanecer. Permanecer no processo. Permanecer no silêncio. Permanecer na presença. A cura interior não acontece quando você corre atrás dela, mas quando você se deixa encontrar por Jesus. Há dores que levaram anos para se formar, palavras que se repetiram, ausências que se prolongaram, pressões que se acumularam. Seria injusto esperar que tudo isso fosse curado em um instante. Jesus não trabalha com injustiça emocional. Ele trabalha com amor paciente. Ele sabe que algumas feridas precisam ser revisitadas com cuidado, tocadas com respeito, iluminadas aos poucos.
A luz forte demais pode ferir olhos que ficaram muito tempo no escuro. Por isso, ele acende a luz gradualmente. O descanso que cura também envolve aprender a confiar novamente. Confiar no próprio sentir. Confiar que você pode parar sem ser abandonado. Confiar que mesmo sem produzir, você continua sendo amado. Essa aprendizagem não acontece de uma vez. Ela acontece à medida que você experimenta, repetidamente, a fidelidade de Jesus no silêncio. Quando nada acontece externamente, mas algo dentro de você começa a se acalmar, quando a mente desacelera, quando o coração respira melhor. Esses são sinais de cura profunda. Jesus não acelera porque ele deseja algo mais do que alívio. Ele deseja transformação. Alívio pode ser temporário. Transformação é duradoura. A cura interior verdadeira não apenas diminui a dor, mas reorganiza a forma como você vive. Ela ensina novos limites. Ela redefine prioridades. Ela devolve sensibilidade. Ela reconstrói a capacidade de sentir sem se perder. Tudo isso exige tempo. E Jesus respeita esse tempo porque ele respeita você. Outro aspecto essencial do descanso que cura é a constância. Jesus não entra e sai da sua história. Ele permanece. Ele volta. Ele acompanha cada etapa. Mesmo quando você sente que não avançou, ele está trabalhando. Mesmo quando você acha que nada mudou, ele está consolidando algo dentro de você. A cura interior não se mede por euforia, mas por estabilidade, pela capacidade de permanecer em paz mesmo quando algo não está resolvido, pela diminuição da autocobrança, pela suavidade com que você começa a tratar a si mesmo. Há também um aprendizado espiritual profundo nesse processo. Aceitar que você não controla a cura. Você participa, mas não governa. Você se abre, mas não determina o ritmo. Isso exige humildade, exige fé, exige entrega. A alma cansada costuma querer controlar porque perdeu a sensação de segurança. Jesus devolve essa segurança não dando controle, mas oferecendo companhia. Ele caminha com você e isso basta. O descanso que cura não é inatividade, é presença consciente. É estar com Jesus no que dói, sem tentar fugir. É permitir que ele toque hoje o que ontem você não conseguiu permitir. É aceitar que algumas respostas virão depois. É confiar que o amor dele é mais eficiente do que sua pressa. Quando você descansa assim, algo profundo acontece. A alma começa a se reorganizar por dentro. E essa reorganização sustenta qualquer mudança futura. Jesus não acelera processos de cura interior porque ele sabe que a alma precisa ser respeitada. Ele cura com paciência porque o amor verdadeiro não tem pressa. Ele restaura com delicadeza porque a ferida não é culpa sua. Ele permanece porque a cura não é evento, é caminho. E nesse caminho, a alma profundamente cansada aprende algo essencial. Não precisa mais correr. Pode descansar, pode confiar, pode ser cuidada. A alma restaurada. Como viver depois da cura interior e não voltar ao cansaço antigo. Quando a cura interior começa a acontecer, algo sutil e profundo se transforma dentro de você. Não é uma explosão emocional, nem um entusiasmo repentino. É uma mudança silenciosa de eixo. A alma que antes vivia em estado de tensão começa pouco a pouco a respirar de outra forma. O peso não desaparece por completo, mas deixa de governar. O cansaço não some instantaneamente, mas perde autoridade. E é exatamente nesse ponto que surge um novo desafio espiritual. Aprender a viver como alguém que foi curado, sem retornar aos padrões que adoeceram a alma. A alma restaurada precisa aprender um novo modo de existir. Antes da cura, você vivia reagindo.
reagindo às demandas, às expectativas, às urgências, às dores antigas. Depois da cura, Jesus convida você a viver a partir do interior, não mais a partir da pressão externa. Isso exige consciência, exige escolhas, exige discernimento, porque o mundo ao redor não muda no mesmo ritmo que o interior. As exigências continuam, as responsabilidades permanecem, as pessoas seguem esperando. A diferença é que agora sua alma não pode mais ser tratada como antes. O primeiro aprendizado da alma restaurada é reconhecer limites sem culpa. Durante muito tempo, você confundiu amor com disponibilidade absoluta, fidelidade com exaustão, compromisso com autoabandono. Jesus cura para ensinar você a dizer sim sem se perder e a dizer não sem se condenar. Limites não são muros contra o amor. São espaços onde o amor permanece saudável. A alma curada entende que não precisa mais provar valor pelo quanto aguenta. Ela descansa na certeza de ser amada antes de qualquer entrega. O segundo aprendizado é vigiar os sinais do antigo cansaço. O retorno não acontece de forma abrupta. Ele começa de maneira discreta. Pequenas tensões acumuladas. Pensamentos de autocobrança excessiva. A sensação de que você precisa novamente dar conta de tudo sozinho. A alma restaurada aprende a perceber esses sinais cedo e a interromper o ciclo antes que ele se reinstale. Isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Jesus ensina você a cuidar do que ele curou. Viver depois da cura interior também significa reorganizar prioridades. Aquilo que antes ocupava o centro talvez precise ser reposicionado. Algumas relações precisam ser revistas. Algumas dinâmicas precisam ser transformadas. Alguns ritmos precisam ser desacelerados. Jesus não cura a alma para que você volte exatamente à mesma vida que a adoeceu. Ele cura para que você viva de forma diferente dentro da mesma realidade. A transformação não está em fugir do mundo, mas em habitar o mundo com um coração guardado. Outro aspecto fundamental é aprender a permanecer no descanso oferecido por Jesus. O descanso não é um momento isolado, é um estado interior que precisa ser cultivado. Isso envolve silêncio, oração sincera, escuta da palavra, tempo de recolhimento. Não como obrigação espiritual, mas como cuidado da alma. A alma restaurada aprende que permanecer em Jesus é mais importante do que produzir resultados. Em João chapter 15, quando o Senhor fala da videira e dos ramos, ele deixa claro que o fruto nasce da permanência, não do esforço. A alma que permanece não se esgota. Há também um chamado à mansidão consigo mesmo. A cura interior não torna você invulnerável. Haverá dias difíceis, haverá recaídas emocionais, haverá momentos de cansaço renovado. A diferença é que agora você não se abandona nesses momentos. Você não se acusa, você não se violenta. Você aprende a se tratar com a mesma misericórdia que Jesus lhe oferece. Isso é sinal de maturidade espiritual. A alma restaurada não exige perfeição. Ela busca fidelidade no processo. Viver depois da cura interior é também aceitar que nem todos compreenderão sua mudança. Algumas pessoas estranharão seus novos limites. Outras tentarão puxar você de volta para o papel antigo. Isso exige firmeza serena. Jesus não cura para agradar expectativas humanas, mas para libertar. A liberdade interior pode incomodar quem se beneficiava do seu esgotamento. A alma restaurada aprende a permanecer fiel àquilo que Deus fez, mesmo quando isso não é validado externamente. É importante compreender que a cura interior não elimina a cruz, mas muda a forma como você a carrega. Você não carrega mais sozinho. Você não carrega mais por obrigação. Você carrega unido a Cristo. E isso muda tudo.
O peso se torna leve porque é compartilhado. O caminho se torna possível porque não é solitário. A alma restaurada descobre que pode viver em paz, mesmo em meio a desafios, porque sua fonte não está mais nas circunstâncias, mas na presença constante do Senhor. Jesus cura a alma para que ela volte a viver, não apenas a sobreviver. Ele cura para que você volte a sentir alegria sem medo, a confiar sem se anular, a amar sem se esgotar. A vida não se torna perfeita, mas se torna habitável novamente. O coração encontra espaço, a esperança respira, a fé se renova não como esforço, mas como consequência de um relacionamento vivo. O chamado final é claro e profundo. Não volte a tratar sua alma como algo secundário. Não volte a silenciar dores por obrigação. Não volte a confundir santidade com exaustão. A cura que Jesus iniciou precisa ser honrada com escolhas diárias de cuidado, verdade e permanência. Ele não cura para que você volte a se perder. Ele cura para que você viva em paz. A alma profundamente cansada encontrou descanso. Agora é tempo de permanecer nele.